Estamos de volta e agora vamos ver aqui como fazer o cadastro de uma agenda de uma consulta, o agendamento de uma consulta. Então nós vamos vir aqui no nosso modo de agendamento, selecionamos a data que queremos fazer o agendamento, vamos selecionar aqui sábado de 19 às 8 da manhã, faço um clique na agenda, ele vai abrir uma outra tela, veja que ele abre aqui em modo rascunho, ou seja, tudo que tiver em modo rascunho são consultas não confirmadas, ok? Eu vou selecionar o nosso paciente teste. Lembrando que o agendamento tem que ser feito atrelado à clínica onde eu estou trabalhando. Se eu tiver liberdade de acesso a mais de uma clínica, por exemplo, se você tem acesso à clínica de Lisboa e à clínica do Porto ao mesmo tempo, tem que ter cuidado em qual clínica você está logada, porque o agendamento fica atrelado à clínica na qual você está logado, ok? Puxo os dados do paciente, vou selecionar o dentista para o qual eu quero fazer o agendamento. Vou selecionar a duração prevista para essa consulta. Automaticamente ele calcula o horário final da consulta. Se é uma consulta normal ou se é uma consulta urgente. E em outras informações, eu vou selecionar o serviço da consulta. E aqui é importante selecionar, porque se eu não selecionar o serviço da consulta e tentar fazer o salvamento, vamos salvar aqui, salvar manualmente, ele vai dar um erro, campo inválido. Eu preciso obrigatoriamente selecionar que serviço vai ser feito nessa consulta. Então, é uma consulta para um branqueamento, que é uma consulta de clareamento na clínica. Ou é uma consulta para uma cirurgia de implante. Ou é uma consulta para cimentação de faceta. E aí eu vou selecionar o tipo de serviço que vai ser feito naquela consulta, ok? Agora eu já consigo fazer o salvamento manual. Pronto, eu já tenho um agendamento criado, esse agendamento já vai estar na agenda. Vamos voltar aqui no modo de agenda e veja que nós temos aqui o agendamento marcado para sábado às 8 horas. Se eu fizer um clique aqui vai aparecer paciente teste contato, marcado para mim, dia 19 de outubro, das 8 às 8h30. E aí se eu clicar aqui em editar, ele vai me dar as informações para esse procedimento, é uma cimentação de facetas, que está marcado nesse horário com um intervalo de 30 minutos. Depois que eu fiz o agendamento, eu vou confirmar essa consulta, porque essa consulta ainda não está confirmada, ela está como rascunho. Liguei para o paciente, confirmei, eu vou clicar em confirmar. Quando eu clico em confirmar, ela vai mudar o status aqui para confirmar, e lá na agenda ele vai mudar de cor. Surgiu aqui para mim agora uma cor diferente, está marcado como confirmar, ok? Vamos voltar. Quando o paciente chegar na clínica, o paciente chegou na clínica, eu vou colocar como aguardando. Por quê? Porque o profissional lá dentro do consultório vai conseguir saber que tem um paciente aguardando ele, se ele abrir a agenda, tá bem? E depois também nós vamos usar isso para métricas, para medir o tempo de espera, para medir o tempo que o paciente ficou aguardando na clínica. Nesse momento, quando o paciente estiver aguardando, ou quando você fizer a confirmação, ou em qualquer momento desse agendamento, você pode fazer anotações de coisas que são pertinentes a este agendamento. Então, o paciente ligou e pediu para fazer uma remarcação. Você remarcou esse agendamento. Então, você vem aqui e deixa uma nota. Agendamento remarcado no dia 10 de outubro de 2024. Por quê? Porque lá na frente nós conseguimos acompanhar esse agendamento e saberemos que esse agendamento foi remarcado. Não é? Então eu consigo, para remarcar um agendamento, eu preciso primeiro cancelá-lo. Se ele já tiver confirmado, eu preciso cancelar para que ele volte para rascunho e aí eu consigo fazer a remarcação. Se ele ainda estiver em modo de rascunho, eu consigo vir aqui e cancelar. Depois que eu confirmo, para poder reagendar, eu preciso primeiro cancelar. Ok? E aí vai me pedir aqui o motivo do cancelamento e aí eu faço aqui o cancelamento. Ele vai aparecer aqui a opção para me colocar ele como rascunho. Coloco como rascunho e agora eu consigo reagendar e colocar uma nova data. Por exemplo, mudou para o outro sábado, dia 26. Agora está aqui o agendamento para o dia 26, eu vou colocar aqui novamente a duração, 30 minutos. E ele assume automaticamente a duração final do agendamento. E essa informação precisa ficar aqui, vai ficar aqui arquivada e você precisa deixar notas internas sempre que isso acontecer, ok? Confirmei. Se precisar reagendar, eu tenho que primeiro cancelar, criar um novo rascunho e só então eu consigo fazer o reagendamento.
Enquanto está em rascunho, se o paciente me ligar, eu liguei para confirmar, e o paciente não quer aquela data, ele quer mudar para outra data, eu consigo vir aqui e já fazer essa modificação sem ter de cancelar. Mas quando já tiver confirmado, eu só consigo fazer alterações fazendo o primeiro cancelamento, ok? É importante então ter essa informação para que não gere erros ali na agenda. Então sempre que você precisar cancelar e marcar uma nova data, cancele, volte para rascunho e faça um novo agendamento. Porque essa informação vai gerar aqui um histórico. E aí se daqui um dia esse paciente se queixar, porque meu tratamento está demorando, porque isso ou aquilo, nós conseguimos acompanhar e saber por que aquele paciente, por que está demorando, o que aconteceu durante esse tratamento desse paciente. E aí é importante nessas notas internas. Foi cancelado porque o paciente pediu, foi cancelado porque o trabalho não ficou pronto, foi cancelado porque teve queda de energia, foi cancelado porque aconteceu alguma coisa. É importante que isso seja anotado aqui em notas internas. Tudo bem? Confirmei, o paciente chegou, está aguardando, o paciente entrou, o paciente em consulta, a consulta concluída, já está feito. Então, quando concluir a consulta, eu coloco em consulta concluída. Nós não vamos criar faturas para agendamentos. Tá? Isso aqui seria, se nós cobrássemos, por exemplo, a consulta, aí nós criaríamos aqui uma fatura para esse agendamento. Como nós não cobramos consulta, então esse último passo aqui ele fica sem efeito. Tudo bem? E aqui fica um histórico de todas essas etapas, de tudo que for feito para cada etapa do agendamento do paciente, para que possamos ter aí um controle desse agendamento e consigamos aí acompanhar esse agendamento. E aí, alguma dúvida, qualquer tipo de problema que tenha durante esse processo, volte, reveja o vídeo. Se mesmo assim ficar com dúvida ou tiver alguma coisa que não esteja nos vídeos, entre em contato para que possamos esclarecer. Aquele abraço e até o próximo vídeo.